Olá, olá pessoal, nos encontramos em mais uma semana, espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, me chamo Lucas Ribeiro, sejam bem-vindos. E como vocês já viram no título, vamos falar do filme Em um Bairro de Nova York, ou In the Heights em inglês. É um musical que foi adiado diversas vezes, bem antes da pandemia, mas finalmente está em cartaz e ele é o tema do podcast de hoje. Aviso logo no começo, como sempre, que nesse episódio não haverão spoilers, certo? Da história eu vou contar só o que revelam nas sinopses e nos trailers, ok? Então é isso, bora lá! O filme conta a história do dono de uma mercearia, os Na'vi, que economiza cada centavo do seu dia de trabalho enquanto torce, imagina e canta sobre uma vida melhor. Dirigido por John M. Chu, bem conhecido pelos filmes Podres de Ricos, Truque de Mestre 2, entre outros. O filme é uma adaptação da peça da Broadway, de mesmo nome, realizada lá em 2008, produzida e estrelada por Lin-Manuel Miranda. E aqui no longa ele também está no elenco do filme, além de ser um dos produtores e também está participando na parte das músicas, sabe? Na trilha. Olha, eu nunca tinha assistido a peça, não sabia muita coisa além do fato de ser um musical e ser sobre uma comunidade latina em um bairro de Nova York. E se vocês assistirem aos trailers, vão ver que tem uma energia muito boa. Parece ser aquele filme que você sabe que vai se divertir, sabe? E agora que eu assisti, foi exatamente isso que aconteceu. Mas aviso que, obviamente, se você não gosta de musicais, que é o caso de muita gente, né? Provavelmente não vai gostar desse filme, porque é quase tudo cantado. Eu diria 70% cantado e os outros 30% com diálogos normais. Porque diversas músicas, se não todas, substituem os diálogos, ou seja, a música não é gratuita, ela sempre ajuda a avançar a história, seja explorando um personagem em especial, ou a relação entre os personagens, e isso é feito constantemente, então aviso aqui porque nem todo mundo curte. Eu adoro esse gênero e não achei os números musicais excessivos, porque eu já sabia o que esperar, né? Então tem isso. Daqui a pouco volto a falar das músicas, mas sobre a história eu gostei. Vi que tinha gente dizendo que o filme tem problema de foco e não tem um protagonista. Mas assim, eu discordo, porque apesar de distribuírem a nossa atenção em várias pessoas, sim, também pelo nome, né, em um bairro de Nova York, então é de se esperar que foque na comunidade, mas apesar disso, no fim das contas ainda estava bem claro para mim quem era o protagonista, que no caso é os Na'vi. Então acredito que eles conseguiram destacar várias pessoas e não perder o foco do protagonista, sabe? O roteiro também abraça o fato da comunidade latino-americana ter aquele calor de família, de um reconhecer a luta do outro e que tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Não é todo bairro que é assim unido, ainda mais em um país estranho para muitos, né? Porque a maioria aqui, no caso, nasceu em Cuba, na República Dominicana, por exemplo. E isso também dá a oportunidade, mas isso eu digo brevemente, do filme destacar como inúmeros imigrantes encontraram nos Estados Unidos uma segunda chance, um socorro. E isso é muito mais atual do que a gente pode imaginar. Não está só nos livros de história e que aconteceu há décadas e séculos atrás, não. Porque aqui é abordado de diversas formas diferentes e eu achei super válido. Ainda é um assunto, como eu disse, muito atual. A pressão que os imigrantes sofrem, o preconceito, abordar tudo isso ajuda a história a se tornar ainda mais moderna do que ela já é. Então isso também é válido. No quesito adaptação, eu não sei o quão fiel foi. Como disse antes, nunca vi a peça, mas eu espero muito que esteja ao agrado dos fãs. Eu conheço pessoas que gostaram da peça e gostaram do filme. Então espero que isso signifique que foi bem adaptada. Mas agora vamos seguir para os personagens. Começando pelo principal, os Na'vi, interpretado pelo Anthony Ramos. Eu nunca tinha visto ele antes, acho que, tirando um ou outro, nunca tinha visto ninguém do elenco, na verdade.
Achei que ele convenceu bem no papel, nas dificuldades do personagem, no lado emocional também. E confesso que antes de assistir, fiquei escutando a primeira música do filme, chamada In the Heights, mas era a versão da peça, tendo o Lin-Manuel Miranda como protagonista, e eu me acostumei tanto com a voz dele que achei que ia estranhar muito o novo ator dando voz ao protagonista. Mas o Anthony faz um bom trabalho, as duas versões são muito boas, mas confesso também que se o filme fosse só sobre ele, não seria tão bom. A força da história tá no conjunto, na reunião dos personagens. Então, por isso, eu queria trazer uma dupla agora. São eles Benny e Nina, interpretados respectivamente por Corey Hawkins e Leslie Grace. Bom, eu não quero aprofundar muito, mas eles têm uma química muito boa interagindo entre si. O Corey é muito carismático. Eu lembro de ter visto ele em The Walking Dead, mas ele apareceu, super brevemente, muito breve, nem chegou a causar uma impressão. Mas aqui é totalmente o oposto. E quero destacar a Leslie, que dá vida a uma pessoa que muita gente assistindo deve se identificar pelos conflitos que ela lida. Foi bem feito. Destacar isso também enriqueceu o filme pra mim. Queria aprofundar mais, mas esse episódio não tem spoilers. Então... e as vozes deles são excelentes, tá? Falando só pra não passar batido, é o musical, né? E por falar nisso, quero retornar agora aos números musicais. São muito bons. Os que são destacados nos trailers, quando você vê a performance inteira, é melhor ainda. Uns números com muita gente e super elaborados. Eu diria que gostei de 99% das músicas. A mais marcante pra mim foi Paciência e Fé, que, assim, é incrível. Foi uma viagem cultural e artística da vida de uma imigrante e mostra como a cultura e sociedade de um país estrangeiro, por muitas vezes não estar preparado para receber essas pessoas, acaba dificultando todo o processo. É muito lindo, achei bem fiel e equivalente a uma peça, como seria assistir esse número em um teatro. Eu acho que eles demonstraram isso muito bem. E espero muito que esse número ajude o filme a ser indicado e até a ganhar algum prêmio, seja qual for, justamente pela força que a letra e as performances têm. Mas, assim, apesar disso, não é minha música favorita. Essa seria In the Heights, ou Em um Bairro de Nova York, porque, como falei antes, é a que eu já estava escutando antes do filme, então eu já conhecia, acho ótima. A única que eu achei meio descartável foi logo a do Lin-Manuel Miranda, que tem uma música solo. E eu digo isso porque senti que a história, o filme em si, teve que literalmente parar tudo para que ele pudesse cantar essa música. E se tivessem tirado do roteiro, não ia fazer diferença, sinceramente. Mas assim, eu gosto dele, ainda não assisti Hamilton, então tô devendo isso. Mas pelos poucos trabalhos que vi, acho muito talentoso, na frente e atrás das câmeras. Eu ia dizer isso só depois, mas falo agora, que tem uma cena pós-créditos que me fez gostar dessa música dele um pouco mais. Então fica aí a dica. Agora, onde assistir? O filme é da Warner, certo? E esse, assim como vários outros lançados ou que vão lançar, está nos cinemas e simultaneamente no serviço de streaming chamado HBO Max. Ainda não chegou no Brasil, mas até onde eu sei vai chegar ainda esse ano. Eu vi no cinema, né? E fiz questão de ir justamente por ser um musical super colorido. Quem vai assistir tem que pensar também na qualidade do áudio, né? Porque isso importa super. E eu adorei. É mais um daqueles casos que eu sempre compartilho com vocês, que quanto maior a tela que você puder assistir o filme, melhor.
E como tá nos cinemas, posso finalmente voltar a trazer números como eu fazia antes da pandemia. Então, bora lá. De acordo com a Wikipédia e o site Box Office Mojo, o filme custou 55 milhões de dólares para ser feito e até agora arrecadou mundialmente pouco mais de 18 milhões de dólares. É um número bem abaixo do esperado, então isso é chato, mas temos que levar em consideração o coronavírus, né? E que nem todas as salas de todos os países estão abertas e nem todo mundo se sente seguro para voltar aos cinemas. E se você já é assinante do HBO Max, você tem o filme sem custo adicional e pode ver na segurança da sua casa. Então, esses números que são privados, que a Warner não divulga, também devem ser levados em consideração. Eu não achei o valor que foi arrecadado até agora no Brasil, especificamente, mas sei que dos 18 milhões, 2 milhões são de países estrangeiros, ou seja, países que não são os Estados Unidos. Bom, no geral, em um bairro de Nova York é visualmente lindo, com lindas performances, uma história criativa, dinâmica, mas que não deve agradar a todos simplesmente pela quantidade de músicas. E isso eu confesso que é só questão de gosto mesmo. Então, se você não gosta de musicais, provavelmente não é pra você. Mas se curte o gênero, assiste um trailer, vê se curte, porque eu adorei, de verdade. E é assim que vamos chegando ao fim de mais uma edição aqui do Sessão às 6. Se gostou do que ouviu, dá uma olhada nas edições anteriores. Já falei de tanta coisa que com certeza vão achar algo que gostem. Acompanhe a nossa conta no Instagram, @Sessão às 6, onde eu troco uma ideia com vocês ouvintes. E se liguem que na próxima semana eu vou falar da nova animação da Pixar, Luca, por um S que não é Lucas. Mas eu já vi muita gente falando bem e tô curioso pra ver no que vai dar. Se escutou até aqui, muito obrigado. Compartilhe pros amigos e ajuda a fazer o podcast crescer cada vez mais, beleza? Me encontro com vocês na semana que vem. E é isso. Um beijo e até a próxima. Valeu!